Só me avise aí. Pode ir. Buenas noites, bom dia, boa tarde, não sei quem está assistindo esse vídeo, vem pra cá, começando mais um Samambaia em Pauta. Você que é de Samambaia, já se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta. Você que não é de Samambaia, seja bem-vindo também, porque hoje o papo é muito bacana, estamos na série de entrevistas com pré-candidatos, e hoje recebendo meu amigo Ricardo Caiafa. Tudo bom, meu jovem? Muito obrigado pelo convite, uma oportunidade fantástica, obrigado aí por estar me recebendo, ambiente bacana, estúdio maravilhoso, estrutura muito boa e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por isso. Beleza, o papo vai ser muito bacana. Quero mandar um abraço pro meu amigo Giovanni, o grande Giovanni, longa data aí. Se ele fosse deputado distrital, eu votaria nele, porque ele é um cara do bem. Minha amiga Denise também, o pessoal aí, fantástico, tá? Pessoal, como ele não é candidato, você já tem quem votar, né? Inclusive fazer um merchan aqui, ó, você que tiver no signo, lá é CIA. Setor de carga ali perto da Receita, tem um restaurante maravilhoso, meu amigo Giovanni. Às sextas-feiras tem feijoada, musiquinha ao vivo. Lugar maravilhoso para você almoçar lá. Giovanni, beijo no coração, meu jovem. Você é o irmão aí, é da família, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quem é Ricardo Caiafa, meu jovem? E ele é jovem mesmo, né? Tem uns velhinhos aí, tu já é da pegada mais jovem, né? É só a cara mesmo. Então, tenho 38 anos. Eu vim aqui para o Distrito Federal com 6, junto com a minha família. Nasci em Juiz de Fora, uma cidade lá de Minas. Minas, conheço. E aqui eu construí a minha vida. Aqui eu tive a minha irmã, aqui eu cresci, estudei, tive meu primeiro emprego dentro da hotelaria como camareiro, fiz a minha primeira faculdade em administração de empresas, depois abri a minha primeira empresa, abri a minha segunda empresa, a minha terceira empresa, me formei em engenharia, tive a minha esposa, meus 3 filhos. Então, minha vida foi construída aqui no Distrito Federal e eu sou apaixonado pelo DF. E em 2018 eu decidi que iria entrar para a política e hoje eu sou um pré-candidato a deputado distrital aqui no DF. E amo muito essa terra, amo muito o Brasília, está no meu coração e eu devo muito a ela. Bacana. Você falou que você é do ramo do empreendedorismo, empreende muito. Essas empresas suas, qual segmento? A primeira empresa que eu abri, eu tinha 24 anos, foi uma empresa no ramo de eventos corporativos, onde eu organizava eventos para empresas, eu fiz muito evento para partido político, fiz muito evento para o Comitê Paralímpico Brasileiro, fiz eventos para o TST, já dentro da área da licitação, fiz evento para a Infraero, e ali depois eu abri uma empresa de prestação de serviço dentro da área da engenharia, ainda não tinha nem me formado ainda, mas consegui andar bem com essa empresa de prestação de serviço de engenharia, me formei em engenharia, e essa empresa ela virou uma empresa de serviço, de terceirização de mão de obra, e virou uma das maiores empregadoras do Distrito Federal, uma das maiores pagadoras de impostos aqui do DF. Bacana. Qual é o nome? Uma pergunta, porque eu também sou do ramo. R7, R de Ricardo, 7 de abril, que foi o dia que eu nasci. Legal, então, bacana. Com muito trabalho, com muito esforço, com muito sangue, com muito suor, a gente fez um trabalho bastante próspero e honesto. Ô Ricardo, cara, você estava bem pra caramba, você está bem, né, com as suas empresas. Por que, cara, você não veio com política? Essa é uma pergunta que muito me fazem, é uma das principais perguntas que as pessoas fazem, e, na verdade, é uma questão de propósito, é uma questão de missão. Em 2018, o nosso país ele seguiu um caminho, ele optou por seguir um caminho diferente. Eu achei que eu fazia parte de uma minoria nesse país, e com os movimentos que aconteceram em 2018, eu vi que eu era parte de uma maioria que estava sendo silenciada por uma minoria que era muito barulhenta. Então, naquele momento, eu vi que tinha espaço para mim. Com as experiências de vida, com as pancadas que a vida me deu, com tudo que eu aprendi, eu vi que eu tinha condições de ajudar muito o Distrito Federal dentro da política. Eu sempre fui um político dentro da área empresarial, mas com o que aconteceu e
com tudo que eu aprendi, eu vi que eu podia ajudar dentro da política mesmo. Então, aí eu tomei essa decisão e acredito de coração que eu posso ajudar. E realmente é uma missão, é um propósito que eu tenho, que eu construí e que eu acredito, estou seguindo com muito trabalho, firme e forte nele. Cara, como é que você acha que pode transformar esse propósito em ação, em coisas concretas no dia a dia, vamos dizer assim? Um político com muito pouco esforço, com muito pouca boa vontade, ele consegue ajudar muita gente. E eu tenho muito boa vontade e muito esforço. Então, eu tenho certeza que, com essa minha vontade, eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. Como? É simples, trabalhando, arregaçando as mangas e trabalhando. Vai lá na Câmara Legislativa e a gente tem muitos deputados que nem discurso eles fazem. Nós temos deputados que votaram contra o próprio projeto por desatenção. Então... Mas isso é legal, eu gostei dessa, senão o cara tem convicção que estava errado. Isso é uma nobreza, se admitir, né, que está errado. Depois ele se retratou, falou que foi desatencioso. Na verdade, ele não queria votar contra ele mesmo. É cômico, mas é triste. E eu fui secretário de Transparência durante um ano, durante fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022. Fui convidado para ser secretário de Transparência pela lisura da minha vida como empresário, como profissional, e ali eu aprendi muito. E eu vi que realmente, com o trabalho, um parlamentar consegue mexer muitas montanhas. E por que a gente não vê na prática isso? As pessoas não trabalham tanto quanto deveriam, né? Aqui no DF, a gente tem casos de grandes políticos que moveram montanhas sozinhos. E é possível, sim. Se ele tiver boa vontade, com a influência e o poder que um parlamentar tem, bons projetos, e aí, às vezes, eu não digo nem propostas de projetos de lei, às vezes até revogações de leis inúteis, uma boa fiscalização, que é uma prerrogativa de um parlamentar bem feita, fazendo barulho, usando a internet, consegue sim fazer muita coisa boa pelo DF. Sem dúvida nenhuma. Eu estive lá dentro e eu vi. É possível. Tomara que seja possível, né? Que a gente possa mudar. As pessoas estão muito desacreditadas e eu entendo a tua pergunta. Tu acha que as pessoas estão ou sempre foram? Com os últimos anos de uma política muito corrupta que a gente teve, escândalos absurdos de corrupção, escancaramentos inacreditáveis de atos de políticos, as pessoas, e agora que elas têm acesso à informação muito mais do que há 10 anos atrás, elas conseguem ver quase que ao vivo essas cachorradas, essas canalices. As pessoas estão bem descrentes e elas estão bem desacreditadas. E eu tenho feito. Eu tenho rodado o DF inteiro. E nesse trabalho que eu tenho feito, eu tenho trabalhado a conscientização dessas pessoas, de mostrar para elas que a política é a única alternativa que nós temos. Infelizmente, eu gostaria que tivesse outra. Mas nós somos civilizados, nós não vamos pegar um pedaço de pau, uma pedra e sair quebrando tudo. Então, o nosso caminho é a política. Então, a gente tem que acreditar. A gente tem que usar essas ferramentas que nós temos, que é a internet, as redes sociais, o Google, e pesquisar o nome dessas pessoas. Fazer valer a informação que a gente tem, que quando eu tinha 16 anos, eu tirei meu título de eleitor, eu não tinha. Eu era refém de algumas redes, algumas grandes empresas de comunicação que me falavam o que era certo e o que era errado. Hoje não, as pessoas... Eu faço uma reunião lá no Sol Nascente, faço uma reunião na Samambaia, faço uma reunião no Recanto das Emas, eu estou falando e as pessoas já estão ali no telefone pegando as minhas informações para saber se o que eu estou falando é verdade, o que eu falei que eu sou, eu realmente sou, o que eu falei que eu fiz, eu realmente fiz. Então, apesar da descrença das pessoas, eu tenho trabalhado muito na conscientização da importância delas entenderem que a política é o melhor caminho que nós temos. É o único. Assim, a política existe, sempre vai existir, igual você falou, é o melhor meio de transformação e as pessoas têm que entender que tem que participar, né? Eu atuo como síndico profissional, sempre falo isso, gente,
Quem não participa paga o preço, literalmente, né? Às vezes no condomínio é a taxa ali de condomínio mais cara, alguns síndicos que roubam. Aqui a gente, no caso, uma pista esburacada, aí você não tem uma saúde de boa qualidade, não ter escola para o seu filho. Então, sim, o impacto talvez é maior na vida, né? Então, se as pessoas às vezes não querem participar, deixa para lá, mas é ruim, né? Essa descrença na política, que eu acho que é fruto da própria política, né? Você falou de corrupção, até hoje vê corrupção, né? Totalmente. Agora, por último, ainda está falando do sistema de saúde de Brasília. Teve um dia que uma coisa que chamou muita atenção, acho que foi o presidente da TerraCap, que ganhava acima do teto, que aprovaram não sei o que lá. Assim, toda hora você fica vendo, né? Parece que o povo não tem medo mais, né? Eu entendo. Mas a esperança que eu tenho, eu vejo nas ruas, que as pessoas estão preocupadas cada vez mais, estão entendendo isso, estão usando as ferramentas que elas têm, que é a internet, para poder fazer um filtro melhor. E realmente, eu falo com as pessoas, se vocês não tomarem uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por você. E se essa decisão for mal tomada, ela dura 4 anos. Então, faz valer esse direito sagrado que você tem e filtra, estuda, faz valer esse direito, que é a melhor alternativa que a gente tem, a única que a pessoa tem para poder, de fato, interferir diretamente no futuro, no rumo do nosso país, do nosso DF. Ó, melhor coisa que você vai fazer agora é se inscrever no canal aí, curtir, comentar. Tem muito conteúdo bacana para vocês aí, muito conteúdo de alta qualidade. Então se inscreva, compartilha, comenta. Hoje o bate-papo com o meu amigo Ricardo Caiafa, pré-candidato aí a distrital, né? Distrital, exatamente. Show de bola. Eu vi lá no seu perfil uma coisa interessante, você botou marido, pai conservador. O que é esse Ricardo conservador? Quando eu falei que eu achava que eu fazia parte de uma minoria, é justamente isso. O conservador, ele é um cidadão que entende que os conceitos familiares, eles são fundamentais para a prosperidade de uma sociedade, que os conceitos cristãos são fundamentais para um próspero andamento da sociedade, que ele entende que a liberdade individual e coletiva é fundamental, aí eu não digo nem para a prosperidade, mas para a existência de uma sociedade, que a liberdade dentro da economia também é o melhor e o único caminho que tem como fazer as coisas andarem. E essas crenças conservadoras que eu falei, a maioria das pessoas pensam assim. E num país desinformado como o nosso, eu achava que eu fazia parte de uma minoria. Então, quando eu falo conservador, é nesse sentido. Eu defendo a liberdade, em primeiro lugar, eu defendo a família, eu defendo os conceitos cristãos, e eu defendo que as pessoas tenham a total liberdade de escolher qual o caminho que elas devem seguir, como que elas devem seguir, o que elas querem falar. Então, um cidadão conservador, de uma forma geral, é isso. Ele é uma pessoa que defende a liberdade. Quando você fala liberdade econômica, você fala no sentido econômica, um projeto econômico brasileiro ou é individual? Como é que é essa definição para ti? Qualquer conceito dentro da economia, regional, estadual, no âmbito federal, ela deve ser livre. O mercado, por si só, ele se autorregula. Então, eu entendo que o Estado ele deve ter a mínima interferência possível dentro da economia. Então, mas se não tiver interferência, não vira bagunça, não? De jeito nenhum. Pelo contrário, a gente tem aí, nós temos aqui na América do Sul a interferência do Estado de forma agressiva na Argentina, e a gente tem lá moeda que não vale nada. Acabou com a economia do país. Mas você regular, né, a economia. Justamente, quanto mais o Estado tenta regular a economia e ignora o mercado, o resultado é igual a Venezuela, igual a Argentina, igual a Colômbia está ficando agora. Então, toda vez que o Estado entra no meio do caminho, as coisas dificultam. Então, o livre mercado é um conceito conservador que se mostra o melhor caminho em todos os lugares que ele existe. Tem como você explicar? Eu não entendi bem como é que funciona esse livre mercado. E eu acredito que o pessoal que também está nos assistindo talvez não conheça o conceito, né?
Quando o Estado ele vem e faz uma interferência direta em algum critério, algum fator da economia e impõe aquilo de uma forma que o mercado não suporta, isso fatalmente vai gerar uma consequência negativa. Então, vamos botar que o Estado vai fazer uma intervenção cambial para poder abaixar o valor do real em relação ao dólar para R$2. Ele pode fazer uma canetada, sem dúvida nenhuma, mas as consequências disso elas vão ser catastróficas, porque o mercado não permite, o mercado não se sustenta, e automaticamente a consequência vai ser impressão de dinheiro, inflação. Então, o Estado ele tem que entender que o mercado ele é autorregulatório, ele por si só, ele é o suficiente para poder ditar as regras do jogo. O Estado ele tem que determinar algumas balizas, algumas referências para poder o mercado caminhar sozinho. Então, o livre mercado é isso, é respeito ao contrato, respeitar a execução dos contratos, deixar que os países consigam tratar as suas exportações de uma forma livre, sem uma imposição do Estado de taxar, de impor limites ou tetos ou pisos para poder aquilo acontecer. Então, eu entendo isso. Realmente, o mercado ele tem condições e capacidade de fazer isso. O Estado, toda vez que ele mete a mão em alguma coisa, a gente tem sempre uma dificuldade. Então, o mercado ele se autorregula. Então, é isso que eu acredito, isso que um conservador liberal entende da economia. Bacana, então vamos seguir nosso bate-papo aqui. Eu vi que você defende o armamento, a galera de usar arma, né? Você acha que é a melhor saída para a diminuição da violência ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A bandeira é diferente? Não, tem tudo a ver, e isso tem a ver com o que eu te falei sobre defesa da liberdade. Um conservador, ele vai sempre botar em primeiro lugar a liberdade individual do cidadão. E quando eu falo de liberdade, eu falo da liberdade do cidadão escolher como que ele quer defender a sua família, como que ele quer defender a sua empresa, a sua vida. E o armamento civil, ele sem dúvida nenhuma, de fato de direito, ele é comprovadamente um aliado da segurança pública. A gente tem hoje a menor taxa de homicídio dos últimos 50 anos, onde nos últimos 3 anos o armamento civil cresceu 400%. Então é um fato, não é nem uma suposição ou um achismo. Quando o cidadão de bem ele está armado, ele por si só ele é uma ajuda sim para a segurança pública. E ficando bem claro que quando a gente fala de armamento, a gente fala de liberdade, dá o direito para o cidadão escolher. Existe uma imposição de narrativa de gente que não acredita nisso, falar que acha que quem defende isso quer obrigar as pessoas a andarem armadas. Nunca foi, nem será. Mas sim o direito de, se o cidadão entender que, por bem, ele deve ter, cumprindo requisitos objetivos, uma arma de fogo para defender sua família, ele tem a liberdade de ter essa escolha. Simples assim. E hoje, por exemplo, os requisitos são criteriosos. Você tem que ter uma residência fixa, uma ocupação lícita, um teste prático de tiro acompanhado por um instrutor credenciado na Polícia Federal, um teste escrito de tiro acompanhado por um instrutor na Polícia Federal, um laudo psicotécnico com psicólogo credenciado na Polícia Federal, um nada consta criminal. Você tem que ter uma declaração de efetiva necessidade. Então, tem critérios objetivos que, se o cidadão cumprir, acho que sim, ele deve ter o direito e a liberdade de escolher como ele quer se defender. E a realidade está aí. Eu acho que esse número é o suficiente para poder a gente entender que, de fato, uma sociedade armada, ela é mais segura. Então, eu sou um atirador desportivo, né, desde 2016, que é uma classe que são os CACs, o colecionador, atirador e caçador, e também cresceu exponencialmente. Isso até ajudou o mercado, ajudou a economia com a criação de diversos clubes de tiro, criou uma classe nova, um novo segmento de mercado, com geração de empregos, com recolhimento de impostos.
O Brasil, ele essencialmente, ele sempre foi um país armamentista. Isso desde o plebiscito 2003, 2004, que foi feito lá no primeiro governo Lula, já mostrou isso. E esse crescimento exponencial é só um retrato da realidade. Que o país, o Brasil, é armamentista. Cara, sim, eu vou bem sincero com você. Eu não sinto isso no dia a dia, porque as pessoas só estão reclamando que é roubo, você não pode deixar seu carro ali na porta, pode ser roubado. Hoje eu estava vendo no Instagram uma mulher que foi esfaqueada, que não quis liberar o seu celular. Assim, tem um número aqui, mas a realidade que a gente vê aqui é outra. Quem está errado? É a realidade que está sendo mostrada ou é esses números aí? A gente tem números, esses números são fatos. Número de homicídios reais, isso aí é número registrado pelo banco de dados oficial do governo. Ele diminuiu e está num patamar de 50 anos atrás. O armamento civil aumentou 400% nos últimos 3 anos, que foi a redução gradativa do número de homicídios. Então, não é uma questão nem da gente debater se o número é real ou não, é um fato. Tem ligação ou não tem? Olha, é difícil você falar que não tem, porque é muito escancarado a diferença de proporção desses números. Mas assim, teoricamente o Brasil não tinha histórico também desses números, né? Seria quando começou a lei para cá. Então, assim, aí já é outra coisa que fosse para entrar, é uma coisa científica, teria que analisar melhor os dados para chegar nisso. Mas vamos lá para onde eu quero chegar. Você acha que só essa atitude por si só vai resolver a questão da violência? Absolutamente, de forma nenhuma. Acho que não. Acho que o armamento civil, a flexibilização do porte de arma para o cidadão civil, ele é, sim, um grande aliado da segurança pública, isso eu não tenho dúvida, mas a gente tem diversos problemas, independente disso. Aqui no Distrito Federal, eu vejo com muito bons olhos e entendo como muito positivo para o DF a criação da Guarda Distrital. A Guarda Distrital, ela seria um agente de segurança pública armado, não com um cacetete, um taser só, um cara armado, que seria um concurso público de nível médio, onde aquilo ali passa a ser a profissão e o objetivo de vida daquele profissional da segurança pública. Porque a Polícia Militar hoje, com a exigência de nível superior, a gente tem muito policial militar que entende e vê o trabalho dele como policial, ostensivamente, como segundo plano, e procura outras formas de ganhar dinheiro e de exercer a sua profissão de formação. Mas a Guarda Distrital, com o nível médio, eu acho que a gente consegue resgatar, sim, uma proximidade maior desse agente de segurança pública com a sociedade. Como é que ia funcionar isso? Porque acontece, muito tempo atrás, eu não me recordo se 8 ou 10 anos atrás, criaram lá aqueles... Cosme Damião? Você lembra? Não é Cosme Damião, não. Falo os pontos mesmos. Até hoje na Sambá tem aqui um pontozinho. São os postinhos do Arruda. Que não rodou, não virou, né? Seria mais ou menos essa ideia aí, não é isso? Não é isso. Esse projeto foi um projeto que o Arruda fez e eu não me lembro agora em quantidade, mas era alguma coisa bem expressiva, em postos de apoio da Polícia Militar. Só que ele realmente ele não teve uma eficiência maior, porque esses postos eles requeriam que os policiais ficassem lá dentro para poder fazer a manutenção e receber. E você tirou a sensibilidade da rua, porque o policial passou a estar lá dentro e não podia sair para poder atender algum chamado. A Guarda Distrital, não. A Guarda Distrital eu entendo que são vigilantes que vão estar próximos da sociedade em ostensividade, não parados em pontos de apoio ou em centros de concentração desses agentes de segurança pública. Então, é realmente um agente de segurança para estar próximo das pessoas. Mas eu acho que a solução mais simples, no meu ponto de vista, seria diminuir, de vez de nível superior para nível médio, os policiais militares e aumentar a quantitativa. Porque não vai resolver esse cara aí. Ele vai ter poder de prender? Com certeza, ele é um agente de segurança pública armado. Com certeza. Então é a mesma coisa do militar, né? Era melhor igualar isso. Porque criar uma classe a mais, ia criar conflitos, guerras. Aí ia começar o cara, o PM ganha tanto, eu ganho tanto, eu faço a mesma coisa que ele.
Eu acho que ia gerar mais atritos do que benefícios, no meu ponto de vista, né? Porque se cria uma nova classe, eu falo pra você, vai chegar num ponto que no começo tudo é bom, a gente sabe como é que é. Depois começa a brigar, porque eu faço a mesma coisa que esse cara faz. Então por que eu não vou equiparar? Eu acho que a melhor saída dentro do que você falou do contexto seria, ó, vamos diminuir para nível médio e vamos contratar mais. Olha, É uma opinião minha, né? Eu entendo que é necessário o aumento do efetivo de agentes de segurança pública de uma forma geral. E acho que a Guarda Distrital ela teria características e funções bastante específicas e mais próximas da sociedade. E eu vejo com muito bons olhos o entendimento desses agentes em relação à diferença entre um guarda distrital e um policial militar. A própria exigência de nível superior para um policial militar e de nível médio é o suficiente para poder a categoria entender de forma madura que cada um tem as suas atribuições e as suas remunerações proporcionais às exigências que eles têm. Então, eu vejo que é possível. Eu entendo que sim. Eu discordo da tua visão e entendo que é possível. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Gostei, eu gosto de conversar. Vamos lá, boa, porque né? É o seguinte, você está falando para mim que o agente de... Como é que você falou o nome? Guarda Distrital. Guarda Distrital vai poder prender, vai andar armado, vai dar voz de prisão, não é isso? Sim, ele é um agente de segurança então pública. Então ele vai fazer a mesma coisa que o policial militar faz. Só em local diferente. São atribuições que têm diferenças na prática. Isso aí tem que ser previsto dentro do estatuto da criação da classe, é uma coisa bem específica. Não é um policial militar. Ele tem poder de prender, de dar voz de prisão, de atuar ostensivamente. Mas existem algumas diferenças, sim, na prática. É a mesma coisa que o PM faz aí. Não, o policial militar ele tem várias outras atribuições e funções que ele é um militar. Então, o guarda distrital, ele é um civil. Então, já começa por aí. A gente tem uma diferença jurídica não, porque ele muito passou grande. no concurso e tornou militar. Ele não veio da carreira militar, vamos dizer assim. Não. O guarda distrital não é um militar. Ele é um civil, assim como o polícia civil. O policial civil não é um militar. Ele é um civil. Cidadão civil, que é regido sobre as leis civis e não as leis militares como um policial militar. Então, tem bastante diferença dentro do conceito técnico da ação desses agentes. Beleza, fica aí o insight, pessoal. Vamos pensar nisso aí. A minha opinião é essa. A ideia nossa aqui é isso aí: jogar a sementinha. Legal, você quer um debate gostoso. Jogar a sementinha na sua cabeça, já se inscreva, compartilha, como eu falei para você, que o programa é bom, hein? Compartilha aí. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com o meu amigo Ricardo Caiafa. Caiafa, então, qual é a bandeira? Porque assim, todo mundo tem uma classe, né, para defender, uma bandeira. Qual é a sua bandeira aí para se tornar um deputado distrital? Quem que você vai defender lá quando você chegar lá? Mas, por favor, quando chegar lá, trabalha, tá? Não fica fingindo não, igual o pessoal aí. Olha, é uma renúncia muito grande para estar aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, colocando meu nome à disposição. E eu venho de um histórico assim, de vida de sucesso profissional. Então, eu não dependo da política para poder construir minha vida. Não tem ninguém pagando a minha campanha, a minha pré-campanha, eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém. Eu defendo exclusivamente o que eu acredito. Então, eu estou por um propósito mesmo. E algumas pessoas que eu conheci me fizeram acreditar que, de fato, a polícia... a gente está falando de polícia. A política cabe... a política cabe pessoas honestas, pessoas de boa intenção. E, sem dúvida nenhuma, eu entendo, sim, que a gente tem um trabalho muito bom a fazer. Numa sociedade que a gente tem aqui no Distrito Federal com diversos problemas, a gente tem um sistema de saúde com problemas catastróficos muito grandes, a gente tem uma falta de políticas públicas para jovens, que é um problema enorme, eu escuto muito nas minhas andanças. É difícil a gente virar e falar que vai trabalhar uma bandeira específica, né? Mas eu não posso deixar de falar da bandeira do emprego, que é a minha principal bandeira. Meu primeiro emprego foi como camareiro terceirizado de um hotel, e a minha empresa ela foi uma das maiores terceirizadoras do país. E eu não posso deixar de defender o trabalhador terceirizado. Aqui no Distrito Federal, nós temos mais de 320 mil trabalhadores terceirizados, e esses profissionais são a moça da limpeza, que acorda às 5 horas da manhã
e vai lá limpar a mesa do servidor público. É o eletricista que troca a lâmpada para poder ter um ambiente iluminado para o servidor público. É o vigilante que coloca o peito na frente para tomar um tiro e preservar a vida do servidor público nas atividades dele como vigilante. E essa classe em si, eu vejo como muito desassistida e de forma até canalha, usada como peça num tabuleiro em diversas circunstâncias e situações que são extremamente inconvenientes. Aí eu falo de assédio, aí eu falo de políticos ou candidatos à política que usam esses colaboradores como peça de manobra e, através de coação, fazem um trabalho muito ridículo e horripilante contra essas pessoas. Então, é uma classe que eu entendo que ela é fundamental para o bom andamento administrativo do Distrito Federal, e a terceirização de mão de obra em si é uma das principais ferramentas que a gente tem para poder fomentar e gerar empregos. Então, defendo sim a classe dos terceirizados e a atividade, a terceirização de mão de obra como um todo aqui no Distrito Federal. Então, posso falar que isso é uma bandeira bastante importante dentro do meu projeto. Eu até perguntei pro pessoal se eu poderia perguntar, tu falou que pode, né? Não, aqui porque, eu assim, não devo nada para ninguém, pode não, perguntar tudo. É porque soa meio estranho. Você é um dos maiores empresários nessa área de terceirizados e apoia essa classe, né? Já tivemos em situações em Brasília que dono de empresa, né, do mesmo segmento, ganhou e obrigava os funcionários a votar nele, né? Então, assim, não sei se é legal, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, eu defender uma classe do qual eu sou o maior empresário, se eu beneficiar ela, eu mesmo me beneficiar. Parece que sou dessa forma. É por isso que eu estou justamente isento. Em 2020, eu vendi a minha empresa. Ah, então você não está mal. Então, a minha posição é isenta em relação a isso. Bom saber disso, legal. Então, absoluta de ser isento em relação a isso, porque acho completamente contraditório um dono de empresa falar que vai defender a classe dos trabalhadores, sendo que ele é dono daquela empresa, e isso é conflitante. Então, por isso que a minha posição é absolutamente isenta. Eu abri mão disso, vendi a minha empresa e hoje eu não tenho vínculo nenhum com empresa nenhuma e posso defender com propriedade os terceirizados. Isso não que deva existir uma forçação de barra de nenhum dos dois lados. Eu acho que eu aprendi como terceirizador que o equilíbrio é o melhor caminho de prosperidade para todos. Então, eu sou uma pessoa que hoje faz uma pré-campanha política e só isso. Não tenho vínculo nenhum com absolutamente nada nem ninguém. Isso me coloca numa posição de defender a classe dos terceirizados. Bacana, e defender a terceirização. Justamente porque eu não me sentiria à vontade de ainda ser um empresário, dono de uma empresa de terceirização e questionar os assédios e as coações que tem com os colaboradores terceirizados para poder ter um encaminhamento político. Nunca aceitaria e nem faria isso, porque eu não teria coragem. Bacana. Então, vamos lá. Como é que você imagina que pode melhorar essa classe? Falo que eu também trabalhei muito tempo com terceirizado, eu sou síndico profissional, então eu lido diretamente com esse público há mais de 5 anos. Né? E entendo, igual você também, que eu acho que é uma classe que é muito explorada, né? Principalmente condomínios, o cara quer diminuir o custo, quer ter o funcionário, mas não quer pagar o que é justo. Eu sou muito da linha do que pagar o que é justo. Nem mais nem menos do que é justo. Né? É o que eu penso. Né? Mas aí é cada condomínio, é cada comunidade. Como é que você enxerga que se pode melhorar essa classe, cara, que é tão sofrida, vamos dizer assim, que a verdade é essa, né? Sim. Dentro da prestação de serviço terceirizado em órgãos públicos, tanto federais quanto GDF, hoje a gente tem uma realidade que ela é muito complicada, diferente da terceirização em edificações privadas. Diferente. Aí eu vou falar agora da terceirização dentro de edificações públicas. A gente tem um mercado onde o gestor e o fiscal público, de forma unilateral, ele pode devolver qualquer profissional a qualquer momento sem nenhuma explicação prévia ou justificativa. Então, dentro do meu projeto, eu tenho que qualquer ato de devolução de um terceirizado, ele precisa ser justificado de forma objetiva e que isso tenha a assinatura e a matrícula daquele fiscal gestor, que já aconteceu comigo, enquanto empresário, uma recepcionista que foi convidada por um fiscal para ir para um motel
E ela se negou, uma mulher casada, uma mulher de respeito, e por negar, ela foi devolvida através de um ato simples, um ofício de solicitação de substituição. Ainda bem que ela teve coragem de ir na minha empresa, conversar comigo e me falar. E a gente fez um barulho muito grande, a gente conseguiu provar que o que aconteceu foi injusto, e ela voltou, retomou a posição dela no posto, e aquele servidor perdeu a função dele, e inclusive foi transferido do ministério que ele trabalhava. Então, a gente tem como, um dos projetos é adotar critérios objetivos para poder fazer a devolução. Então, se aquele profissional avaliação profissional, terceirizado, né? Não tem falta, não tem atraso, faz serviço de não maneira tem correta, advertência ou algum processo que vá contra ele, o fiscal, o gestor, ele vai ter um pouquinho mais de preocupação de tomar uma decisão dessa de forma desproporcional. Então, os critérios objetivos é um ato administrativo que é simples da gente conseguir implantar. Mas quando você fala isso, você fala para toda a classe? Aí, tanto público como privado? Não, isso é exclusivamente que eu estou falando primeiro do público. Né? Por que não dá para fazer isso no privado também? As relações, aí a gente tem uma certa dificuldade de impor um ato administrativo por parte do contratante, que no caso a maioria são condomínios. Empresa, né? A gente pode recomendar através de normativos do governo, mas obrigar, aí a gente fere um pouco a liberdade dos contratos. Então, é um contratante privado contratando outro ente privado. Né? Ricardo, eu acho que não é contrato, eu acho que é relação humana, vamos dizer assim. Porque a relação dali do chefe e colaborador é a mesma no condomínio, quando eu falo comigo, porque eu trabalho com condomínios, mas pode ser na padaria, pode ser outra empresa, na área de limpeza, eu acho que a relação é a mesma, cara. Não, sim, esse ato específico que eu estou falando, ele é plausível e possível dentro do âmbito administrativo de um contrato público, que aí eu consigo, isso como um projeto de um pré-candidato a parlamentar no Distrito Federal, fazer isso acontecer dentro da esfera do governo. Dentro de uma contratação, de uma esfera privada, eu acho, entendo, concordo com você, que isso deveria acontecer de uma forma normal, clara, né? Deve ser normal. Mas é um trâmite um pouco diferente por conta das relações contratuais privadas que existem. Então, mas o movimento que eu proponho é um movimento de amplo alcance para o terceirizado de uma forma geral. Então, eu quero ser uma voz para esse profissional, independente de onde ele trabalhar e se a relação dele é com uma entidade privada ou pública. E essa voz com o parlamentar, eu acho que ela tem efeito, ela tem resultado, ela tem sucesso. Então, essa é uma das ações, um dos atos que a gente tem. Então, a gente tem como impor também, administrativamente, punições mais severas para atos de assédio contra terceirizados. Existe hoje também até aproveitar para te perguntar, a sua relação profissional da tua empresa com os condomínios, ela vai através, provavelmente, do Síndico de Serviço. Na verdade, hoje eu atuo como síndico profissional, mas já tive trabalhando com empresas que prestam serviços terceirizadas, né? Isso. Então vai pelo Síndico de Serviço. E ela vai pelo Síndico de Serviço. Então, assim, a gente tem hoje relações trabalhistas onde você tem um profissional do Síndico de Serviço que ganha R$ 38,00 de alimentação e outro profissional que ganha 22 fazendo a mesma função por outra empresa, por uma questão sindical. Mas aí é porque eu acho assim, não sei em condomínios, né? Porque acontece, quando o funcionário é direto do condomínio, vai para o síndico de condomínio. Então é diferente ali a convenção. Quem é terceirizado vai pela síndico de serviço. Quem manda isso aí legalmente, o certo quem determina o registro sindical daquela empresa é o faturamento preponderante que ela tem, não é o tomador de serviço. Porque condomínio não é uma empresa, né? Não, mas é o terceirizador que eu estou falando. Entendi. Quem emprega é quem determina o sindicato. Agora eu entendi. E o faturamento preponderante daquela empresa é o critério objetivo de determinar qual o sindicato que ele opera. O que eu quero dizer é que uma empresa que tem um sindicato X e presta um serviço dentro do órgão público,
com um benefício de R$22 da alimentação. E uma outra empresa que tem um serviço equivalente ou similar, com um outro sindicato que tem 38, a gente tem uma situação onde existe uma disparidade de pagamento de benefício para esse profissional. Então, é possível a gente melhorar isso na raiz, no termo de referência, no edital. Eu ia falar isso agora. Exatamente. A gente tem Poder pegar tem como referência maior, isso né? lá e balizar o preço de mercado com o valor mínimo de alimentação, por exemplo, para aquele profissional. É possível. Isso já existe. Tá? As licitações da Câmara Federal, do Senado Federal, elas já vêm assim. Eles têm uma pesquisa de campo e entendem que aqueles profissionais, para trabalhar lá, o mercado, que eu falo de livre mercado, regula que o bom profissional com capacidade e gabarito suficiente de me atender bem, ele ganha no mínimo R$27. Então, a gente diminui muito a disparidade no caso de uma diferença sindical por conta do faturamento preponderante. Show de bola, dá o seu like aí, se inscreva, compartilha. Corta pra mim, Céu, tá me cortando aqui, rapaz. É o Samambaia em Pauta, conteúdo de alta qualidade pra você, receber nosso amigo Ricardo Caiafa. Aproveitar e mandar um abraço à minha amiga Thaís Caiafa, que não é parente do Caiafa, mas é uma pessoa bacana, terapeuta. Quero conhecer ela, vou procurar ela. Neurociência, procura você aprender muito sobre a mente, cara. A mulher aí é show de bola. Thaís Caiafa. Rapaz, seria um prazer conhecer. Você vai gostar dela pra caramba. Vamos lá, então. Educação. Qual a sua pauta para educação? Tem alguma pergunta aí, Celso? Falar nisso? Estou perguntando que nem vi. Vamos falar de educação, depois não faz a pergunta pro pessoal aí que está no bate-papo aí. Tem alguns Caiafas ali, eu tô vendo, ó, na colinha. A família é grande. Não, pô, não é só família não, pô. Estão trabalhando o dia inteiro aqui, rapaz, tem apoiador também, cara. Dá um desconto para nós. Então vamos lá, faz educação, depois a gente vai lá pro chat lá. É curioso. O primeiro ponto que eu falei de insatisfação das pessoas de uma forma geral, nos 4 cantos do DF que eu ando, é a saúde pública em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu até imaginei e chutaria se eu fosse antes, que seria a educação. Mas não é. São políticas públicas para os jovens. Em terceiro lugar vem a educação. Dentro da educação, a gente tem hoje uma deficiência muito grande de creches públicas. O cidadão ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir desenvolver uma atividade profissional por conta da falta de creche. Então, assim, a gente tem, por exemplo, tive semana passada no Paranoá, lá no Itapuã, a gente tem uma deficiência enorme. Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem hoje uma carência de aproximadamente 120 creches para poder atender as pessoas, os cidadãos, para fazer com que eles tenham condições de ter a vida profissional paralela e fazer com que a família tenha uma renda familiar melhor. Então, curiosamente, a gente tem algumas escolas de referência, algumas escolas muito boas no Distrito Federal. A questão é que essas são as minorias. Então, a gente tem boas escolas com ar-condicionado, com sistema de educação tempo integral, com atividades esportivas, com atividades musicais. Então, a música e o esporte, ferramentas extraordinárias, as melhores que o Estado tem para poder balizar ali a juventude. Só que aí a gente tem que transformar isso como uma regra e não como uma exceção, que são essas boas escolas. Então, o GDF ele precisa, sim, entender e atuar efetivamente na criação de novas creches, muito importante isso, e transformar o modelo que a gente tem dessas escolas que funcionam bem para poder isso virar regra. E entendo também que a militarização do ensino ele é muito produtivo, desde que feito de uma forma estruturada, botando bons profissionais militares, também a gente tem uma melhora no nível e na qualidade da educação, agregando uma disciplina que faz com que aquele estudante, que aquele jovem, ele tenha um encaminhamento interessante. Mas aí você acha que é aquela comunidade que tinha que decidir, não? Se seria mentalizado ou não? Porque você fala tanto de liberdade e tal. Mas isso pode ser feito através da administração regional daquela cidade, através de um entendimento da sociedade. Isso é possível. Não acho que isso deva ser um ato impositivo
do Estado ou do governo federal, do GDF ou do governo federal. Acho que isso pode ser, sim, tratado de uma forma aberta, ampla, envolvendo a sociedade, trazendo os administradores regionais e as administrações para poder tratar disso de uma forma mais aberta. Acho que sim. E tratar de forma democrática, o que as pessoas entendem que é melhor. Mas a gente ter a alternativa de militarizar algumas escolas, eu acho que isso é interessante. Isso se mostra ter um resultado na prática muito interessante. O resultado e as notas das provas de avaliação escolares das escolas militarizadas são muito boas, são melhores. Então, a gente tem fato e números hoje para poder entender que isso é uma realidade. Celso, corta para mim, tô igual o cara lá da Record, corta para mim que eu chegar lá na Record, né? Ou vou criar a minha própria TV, que é melhor, que eu faço do meu jeito, né? Não fico refém de ninguém. Fiquei até triste, falou que a necessidade maior do pessoal é saúde. Gente, educação salva. Educação salva, educação cura, educação liberta, vamos investir em educação. Eu falo porque eu falo de N temas lá na rádio, Ativa FM, de sexo, de feminicídio, de violência, de emprego. O que a gente percebe? O fundo da raiz de tudo é a educação. Mas se o cara tá educado ali, ele vai saber cobrar melhor, tem razão, ele vai se alimentar melhor. Então, assim, para mim, Thiago, a saída para mudar o país nosso, que era para ter feito há muito tempo, investir 10 mil, 1 milhão no ser humano que está chegando agora. Thiago, você tem razão. E as pessoas pensam igual você também. A questão é que o estado da saúde pública chegou num ponto que supera a crença da pessoa de que a educação é a solução. Mas aí tem uma situação que a gente falava o seguinte: não tem dinheiro. A gente viu que dinheiro não falta. Mentira. Qualquer político ou candidato a político que falar que não tem estrutura por falta de dinheiro é mentira. Ele é um mentiroso. Porque a pandemia trouxe essa questão. Porque dinheiro tem, não é verdade? Sem pandemia, o Distrito Federal ele tem o Fundo Constitucional de Saúde que paga a saúde pública de todos os estados, com o recurso que tem. E por que não funciona então, meu amigo? Nós temos 2 secretários de saúde que foram presos em 3 anos. Nós temos contrato de informática que foi superfaturado em 800%. Só informática? Estou te dando um exemplo. Não tem como funcionar. Entendo que é difícil dessa forma. Realmente, eu entendo que falta muita gestão. A nossa saúde pública já foi muito melhor. Nós tivemos o Jofrão Frejá, que foi um secretário de saúde, que o nosso sistema não era 100% e nem era o melhor do mundo, mas funcionava muito melhor do que hoje. Então, é possível funcionar. A falta de gestão que se tem hoje e essas obscuridades não tem como funcionar. Você vai numa UPA, você não consegue engessar um pé. Rapaz, você não consegue ser atendido, pô. Então, assim, é um sistema... Celso, não consegue ser atendido, pô. Você não tem médico. Beleza, vamos supor que você tenha. E o teu problema seja para engessar um pé que você quebrou, você tem que ir para o hospital. E às vezes aquele cidadão não tem dinheiro nem para se deslocar, ele chegou lá com o dinheiro A ideia é interessante, né, cara? O problema é que o funcionamento que é ruim, né? Porque tem muitas coisas que não precisava, porque na ideia do hospital, na minha ideia, eu já conversei com alguns médicos, que a ideia do hospital é emergência mesmo. Não deu certo, porque boa parte das coisas que as pessoas procuram ali no hospital se poderia resolver na UPA, né? Que a ideia é desafogar para quando precisar, estar ali à disposição, né? Mas a UPA tem uma estrutura que ela não é o suficiente para poder atender a maioria dos casos de emergência. Aí eu conversei com diversos profissionais muito gabaritados da saúde para poder montar o meu projeto de trabalho. Olha, a UPA e uma telemedicina, eles têm pouca diferença. Então, um médico, para poder atender a pessoa por uma chamada de vídeo, não tem uma distância muito grande do que ele vai ter de atendimento na UPA. Vai sobrecarregar. A UPA tem uma estrutura para poder internar o cara por 24 horas. O cara acaba ficando lá mais tempo, sem estrutura. E aí a gente gera precariedade. Então, assim, não funciona. Não funciona. Sabe o que eu penso? Minha opinião, eu acho que sim, João. Seguinte. Dá dica para vocês que tá virando deputado distrital, quer federal, quer ser governador, presidente. Cara, funcionário público não pode ter plano de saúde. Tem que usar a rede pública. Porque ele vai focar para tem que ser bom, entendeu? Porque não entra na minha cabeça, se você é funcionário público e você não acredita na saúde pública, você paga, o próprio Estado paga para o cara usar uma coisa particular. Eu acho que tinha que investir aqui e esse dinheiro investir na própria saúde, que impacta todo mundo, né? É a minha opinião, então, né? Você tá assim, tem solução, tem jeito, tem alternativa, agora tem que trabalhar.
Imagina só, nessa altura do campeonato, a gente hoje não tem uma estrutura que faça um trabalho volante de profissionais especialistas para poder o profissional rodar os hospitais e os pontos de apoio de saúde pública, e aí você leva o paciente para o profissional. Então, assim, a gente tem estrutura de saúde pública em alguns países, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, que eles têm profissionais que montam uma equipe volante. Então, ali eu tenho um cardiologista, tenho um oncologista, tenho um ortopedista, e eles fazem o trabalho volante dentro dos hospitais e dos pontos de apoio. A gente não consegue ter profissionais em todos, porque não tem profissionais suficientes, ou às vezes não tem verba suficiente, que eu acho que não é mentira, ou o salário não é atrativo, a gente consegue ter efetivo, mas pô, aí a gente faz o quê? Aqui não. Aqui a gente bota uma fita no braço do cara, manda ele ajoelhar no milho e rezar a Deus para que ele suporte o tempo, e ele tem que dar um jeito de se deslocar, porque o Estado não tem transporte para poder levar ele de uma UPA para um hospital para poder fazer um exame específico. Então, pô, não faz sentido. A gente não ter hoje equipes volantes de profissionais para poder chegar nos pontos de apoio e fazer as consultas é inacreditável. Assim, é bobo, simples, que a gente não tem. Mas é engraçado, lá atrás tinha aqui em Brasília a Saúde da Família, até hoje existe. Eu não sei se existe ainda. Não, ainda tem. Mas ela foi muito diminuída com os últimos acordos eu lembro que e arranjos alguns momentos eu tive Federal. uma expressão, essas coisas, eu fui lá, fui bem recebido, bem bacana, era um projeto interessante. Interessantíssimo, acho que sim. É exatamente essa ideia que você falou. Aí você leva o profissional até o paciente, né? Porque a partir do momento que o paciente chega no hospital, ele assina a ficha dele, até a alta, aquilo ali ele é responsabilidade do Estado, pô. O Estado não tem como transportar ele através de uma UTI móvel, porque ele não tem. Às vezes não é UTI móvel, às vezes é um carro de apoio, um carro, uma caminhonete. Também não tem. Então ele fica lá e aí espera e dá congestionamento na fila de exame, de procedimento. Então, assim, tem muita atitude que dá para poder ser tomada que eu não entendo. Por exemplo, a gente teve em São Paulo um caso do corujão dos atendimentos, funcionou muito bem, zerou a fila. Então, ali durante a madrugada, que é um período que os hospitais privados eles não têm uso da ressonância magnética, das unidades de exames, fazer um convênio com o Estado para poder, durante a madrugada, o cidadão, é a única hora que dá, e é engraçado então vai, isso aí, resolve. Eu acho que resolveu. Eu não lembro agora quando eu fazia minha pós, a gente deu um case desse. Eu acho que teve uma cerveja, não lembro se era Itaipava, não sei qual era, que ela funcionava em uma fábrica dessas grandes à noite. Ele sublocava a fábrica para essa cerveja rodar lá. Para o dono era bom, porque estava parado. Exatamente. E ele tinha um rendimento, um faturamento em cima daquilo. É a mesma coisa que a gente tem. Os hospitais que têm estrutura de exame, eles ficam parados. Paga aluguel, funcionário, paga tudo. Noite, até 7 horas da manhã ele está parado. Funcionou em São Paulo, com um governador que particularmente eu não tenho muito apreço, mas eu dou um crédito. A ideia é boa, né? Funcionou, zerou a fila de exame de São Paulo. Estado de São Paulo, estado mais populoso. Então, assim, eu não consigo entender que, por mais que seja de um político que não tenha o meu agrado, mas funcionou. Mas eu acho que não é política, é a ideia. A ideia depende de quem partiu. Funcionou. Tem que replicar, né? Eu estou preocupado com o povo, eu estou preocupado com o cidadão. Então, assim, a gente tem, viu, uma fila enorme, um problema, e eu passo nas comunidades. Rapaz, hoje tem que rezar para não ficar doente. Eu sugiro para que as pessoas não fiquem mesmo. Quem não tem plano de saúde, rapaz, reza para não ficar doente. Tem uma fila enorme, as pessoas não conseguem nem fazer exame, é uma situação complicada. E essa é uma alternativa que ela é viável. Conversei com os profissionais e é interesse da rede privada usar a tua estrutura para continuar faturando de madrugada. E o cara que está desesperado, irmão, ele vai a hora que der. Ele quer ser atendido, ele quer ver o problema dele, né? Então, assim, tem jeito, tem alternativa. Eu acho que a gente tem condições de melhorar muito. Precisa a gente ter boa vontade e uma melhor gestão, né? Você falou dos adolescentes. Você pensa em algo para essa galera aí? Totalmente.
a juventude, eles não têm políticas públicas eficientes para ele. Como eu falei, é o segundo maior causa de reclamação das pessoas. E realmente o que existe hoje existe para não funcionar. O Estado vem, faz uma lei idiota, que ela pega um empresário e fala, ó, parceiro, você tem que contratar 30 menor aprendiz. Não quer saber se o cara está voltando do Covid e a empresa dele está pagando empréstimo, está pagando capital de giro, cheque especial, não quer saber. Não a lei tem é redução essa. de imposto? Quem contrata? Não. Não tem abatimento? Acho que tem, não. Não, tem não. Eu, como empresário, fui atuado para poder contratar 45 menores aprendizes, que isso é proporcional ao número de funcionários fichados que você tem. Eu recebi a atuação e falei, gente, eu tenho que comprar um prédio para poder botar esse pessoal todo. Para trabalho. Eu não tenho condição nenhuma, nem de pagar e nem de dar destino para esse pessoal. Eu tenho um contrato de manutenção de ar-condicionado, onde eu tenho mecânicos de ar-condicionado e ajudantes de ar-condicionado. Eu vou botar um menor aprendiz para poder fazer uma atividade técnica, mecânica. E a altura, risco, né? E o cara cai da escada, a minha empresa fecha. Verdade. E eu falei, olha, gente, eu não tenho condições de contratar 45 menor aprendiz. Só que a lei ela é feita para não funcionar. Lá embaixo tem, você, caso não contrate, você paga R$2.000 de multa e resolve. Aí, o que eu fiz? Eu paguei a multa. O que aconteceu? O jovem continuou desempregado, o empresário perdeu 2.000, o político tirou foto, botou no Instagram falando que gerou os empregos, verdade, sem ter gerado, e o Estado ganhou R$2.000 de faturamento. Então, é o perde-perde para todo mundo, tanto para o político quanto para o empresário. Então, existe para não funcionar. Essa que é a realidade. Se não existir, aí eu falo, se o Estado vira para mim e fala, olha, se você contratar o menor aprendiz, você vai ter um desconto gradativo dentro da tua alíquota no caso aqui, vamos botar de GDF, de CMS ou de ISS. Eu ia sair na rua pegando o jovem pelo braço, pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar para mim. E, realmente, aí resolveria. Eu acho que aí seria bom para todo mundo. O Estado tem como abrir mão disso, porque, como política pública, é um investimento que ele deixa de fazer para manter aquele jovem dentro de uma sociedade. Você acha que o curso técnico ajudaria esse jovem, não? Ajuda também, mas é importante que fomente a oportunidade do primeiro emprego do jovem para que não exija experiência profissional, porque o jovem pode ter até uma qualificação técnica, mas às vezes se ele não tem uma experiência profissional em carteira, ele tem uma dificuldade no mercado de trabalho. Então, quando você dá um incentivo para o empresário fazer isso acontecer, eu vi na prática, eu iria pegar jovem pelo anzol, lá e encher a minha empresa de jovem. E todos ganhariam com isso. Então, a gente tem hoje, falei antes aqui agora há pouco, a música e o esporte como grandes ferramentas também para poder a gente manter o jovem dentro dentro de uma baliza próspera de sociedade. Cara, um moleque hoje de 17, 18 anos com um celular na mão, esse moleque dentro de um quarto, uma caixa de som, ele faz um estúdio. O jovem tem condições hoje de voar. O jovem aqui no Brasil, ele não tem nada. E eu sou músico, sou cavaquinista, sou pagodeiro, já toquei muito na noite aqui de Brasília. Iluminar os pensamentos dela. Essa ideia quem era velhinho, né, velho? Não, eu não sou velhinho, não. Você eu sou músico, conheço a classe de músico aqui do Distrito Federal, os que eles chamam de os freelas ali, que é a galera que sofreu pra caramba. A gente também após o roqueiro, tá? Porque teve uma pessoa que não é do que olhou o cara fez, também é roqueiro. Não, eu respeito todo mundo, mas eu respeito a boa música. Eu sou músico, eu respeito a boa música. Mas gosto do meu pagode. E o músico, eu tenho um grupo de músicos que está me apoiando, que entendeu que eu sou uma alternativa bacana para poder fomentar a cultura de uma forma geral, que a gente hoje realmente... Como é que você vai fazer isso? Olha só para você ver como é que é a carência de uma classe.
um grupo de músicos, a galera do trap, até nem é do pagode, tá vendo que eu a cabeça aberta? Uns meninos, uns moleques de 20 anos, 21, 18 anos, a galera que está produzindo conteúdo fantástico. Sabe qual foi o pedido dos meninos? Que o GDF, pelo menos 1 hora por dia, na sua rádio comunitária, que é a rádio do GDF, não tem custo para ele, tocasse durante 1 hora música dos músicos de Brasília. Olha o tamanho do pedido. Segue aí, Ativa FM, nós temos um programa lá só de música pra galera aí, autoral. Aí. Tá vendo? Fica à vontade. Tá aí uma oportunidade pra gente poder fazer um programa legal Eu já faço. Bota em Thiago, comunicador, conexões do Rap DF. A gente fala essa galera aí, ó. Então, legal. Então, assim, olha o tamanho do pedido do menino. Você tá esperando que o menino vai pedir verba parlamentar, emenda, para poder... O cara queria 1 hora, só os moleques só queriam um espaço para poder vender o trabalho deles. E a gente, curiosamente, nesse dia a gente estava lá falando sobre isso e tudo, e os 800% de faturamento do contrato de informática do IGES, você construía 10 estúdios públicos. Um estúdio de música. Eu acho que era pegar as rádios comunitárias que já existem e melhorar elas, pô. Ou comprar os horários, porque tem que pagar aluguel, tudo, alternativa entendeu? Tem. Verdade. Com a própria sociedade hoje, com a estrutura que tem, com as rádios que já existem, que já tem estrutura, ou a gente tem um estúdio público para poder o cara chegar lá e gravar, fazer o trabalho dele para poder divulgar. Essa molecada está indo para São Paulo. E Brasília é um berço musical. Sabe o que eu penso, absurdo. O Ricardo, nesse sentido aí, eu acho que o FAC poderia ser... Eu acho que o FAC é interessante. Só que eu acho que tinha que atingir mais pessoas. Eu acho que sim. Podia, por exemplo, pegar um projeto, de pegar, por exemplo, 10 mil para um, dividir 2 mil, que você começa a atingir mais a sociedade. Concordo. Pelo menos uma coisa que eu não vejo o FAC acontecer. Concordo. Acho que sim. Ou seja, jeito tem. O problema é que não é feito nada. Hoje não tem nada para poder você fomentar e ajudar esses jovens a fazer valer o trabalho deles. Aí a molecada vai para São Paulo. Porra, nós estamos estourados aqui em Brasília com a banda Menos é Mais, uma banda hoje é uma banda mais requisitada do samba. Aqui a gente tem um De Propósito. Pô, mandar um abraço aí pro Acerola, parceirão, uma banda super Manda um abraço bacana. pro Celso para aumentar o tempo. Já botou 10 minutos ali, ó. Fala um abraço pro Celso para aumentar o tempo. Ô Celso, obrigado aí pelo tempo, o papo tá bom aqui, a gente vai andando. E, por exemplo, eu tive o orgulho, o prazer, a felicidade, a sorte de ter tido aula de cavaquinho com o Hamilton de Holanda. Cara, é bacana o som dele, muito bom. O Hamilton de Holanda hoje, eu na minha opinião, ele não tenho dúvida que ele é o melhor músico do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor músico do Brasil, é um dos melhores músicos do mundo. Sem dúvida nenhuma, instrumentista, é o melhor bandolinista da história de todos os tempos. Então, o cara daqui, pô. O cara nasceu no Clube do Choro. Então, ali na esplanada, ali no Clube do Choro, o DF tem um berço musical absurdo. Já foi a capital do rock. É a cidade do choro. Temos as bandas de samba saindo, super talentos, e a gente realmente, infelizmente, não tem política pública para poder valorizar essa turma. Celso, vamos lá então. Vamos escolher algumas perguntas do chat. Você fala aí? E aí, doutor Ricardo? Olha, vou falar aqui, Braslândia, nós temos uma equipe muito boa lá. Porque o trabalho que a gente, que um candidato a político faz, ele é com time, é um bom time. E eu estou tentando quebrar um paradigma que as pessoas têm de levar em consideração o critério do político ser originalmente daquela cidade. Você fala no caso das regionais administrativas, dos caras... Vamos supor, eu vou lá na Ceilândia e o cara da Ceilândia votar em um candidato que seja da Ceilândia. Entendi. Lá em Braslândia, um cara que seja de Braslândia. E eu vou falar para você uma coisa. Até agora, eu estou há 1 ano e meio na rua, trabalhando, conversando com as pessoas. Eu não encontrei uma pessoa que falasse que estivesse satisfeito de ter votado em um candidato que era daquela cidade e isso ter sido o único critério que ele usou para votar naquela pessoa.
Então, eu tenho conversado com as pessoas e quebrando esse paradigma que uma gestão, uma boa gestão de um político, de um deputado distrital, que é, no caso, o meu pleito, ela se faz com um bom time. Então, não tem ninguém melhor que os moradores da cidade para poder entender quais são as principais demandas que tem lá. E é isso que eu fiz. Eu trouxe representantes daquelas cidades para poder trazer a essência dos problemas que ela tem. Então, especificamente, Braslândia, Ceilândia, Águas Claras, a gente tem, dentro do nosso time, pessoas que vivem diariamente as deficiências, os problemas, as necessidades que as pessoas têm naquelas regiões. E é que eu falo, um pouquinho só de boa vontade e um pouquinho só de trabalho resolve muita coisa. Só que eu tenho muito boa vontade e quero muito trabalhar. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito essas cidades. A gente tem N demandas de todas elas. Para a gente pontuar aqui é complicado, porque é muita necessidade. A gente tem aí algumas obras públicas de reforma dos estacionamentos, das pistas principais de comércio das cidades que destruíram o comércio. Diminuíram em 40%, 50% o número de vagas e atrapalharam o trânsito de uma forma que você não tem ideia. Então, a gente tem a saúde pública, que é um problema em comum com todas essas cidades. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Mas, por favor, foca na educação, meu amigo Ricardo Caiafa. Vamos lá. O que você acha da questão desses mandatos coletivos, cara? Quais mandatos coletivos? Tem agora a opção, algumas pessoas vindo com mandatos com várias pessoas que dividem o mandato com as pessoas. Eu não sei se chama-se mandato coletivo. Por exemplo, pode juntar até 6 ou 7 pessoas e compor um mandato. Assim, hoje não existe mais a coligação. Antes nós tínhamos a coligação dos partidos políticos. Não, eu falo da própria pessoa. A gente teve aqui, não foi, Celso, com o pessoal que são 6 ou 7 pessoas que vão dividir um mandato, parece? Não. Pessoa física mesmo. Não, isso não tem. O que existe é que o representante eletivo daquele pleito é uma pessoa só. Ele pode sim fazer uma composição, uma federação com outros políticos, que eles fazem uma base de apoio, mas essa base de apoio obrigatoriamente precisa ter um representante para poder encabeçar e receber o direito de liderar aquela federação. Então, não tem como você compartilhar formalmente um mandato. Não existe. Você tem algumas composições que você junta alguns partidos, mas esses partidos escolhem uma pessoa para representar a agremiação. Então, show de bola. Sandra Silva comenta o seguinte, né? Qual a sua proposta para a educação para 26 de setembro, que essa região tão nova aí? Ali eu tenho ido muito, fui algumas vezes na 26 de setembro, e a educação é só mais um dos inúmeros problemas e carências, necessidades que a 26 de setembro tem. Ela está crescendo, 26 de setembro está precisando de urbanização, está precisando de condições mínimas de urbanidade, e tanto escolas públicas com padrões e qualidade daquelas que são boas e creches são fundamentais para aquela sociedade prosperar, não tem jeito. Bacana, ele não falou nada, mas tudo bem. Não, sim, olha... Falou dos problemas, eu acho que a Sandra pensa nesse sentido. O que você vai fazer na hora lá, efetivo? Não, eu tenho um pleito de deputado distrital. Eu tenho 18 milhões de reais por ano para destinar de forma unilateral as minhas emendas parlamentares. E o custo para poder você fazer uma escola, um deputado distrital sozinho ele não consegue. Ele consegue sim articular junto com o governo do Distrito Federal. Mas 18 milhões não faz uma escola? Mas eu não tenho só uma escola para fazer durante um ano. Eu tenho a segurança pública, eu tenho educação, eu tenho o problema da cultura, eu tenho um problema de educação, eu tenho um problema dos jovens, eu tenho problemas para poder trazer a cultura como uma ferramenta. Eu tenho o terceiro setor como uma fonte extraordinária de prosperidade da sociedade. Eu tenho várias coisas para fazer. A gente tem muito problema que tem.
E eu não consigo, eu não posso, seria responsabilidade da minha parte destinar toda a minha emenda para poder fazer uma escola na Ceilândia. Ou duas, que seja. Eu fosse você fazer, porque Mas eu acabei eu de falar, é a consigo- salvação, é a educação. Mas eu consigo defender e trabalhar por isso com o governo do Distrito Federal, com o governo federal. O meu time político ele é muito bom. Meu time político é fantástico. E junto com ele, eu não estou sozinho nessa batalha. Eu estou com o melhor grupo político. E junto, eu consigo sim articular, junto com o governo federal, com verbas do governo federal, do Poder Executivo, com verbas do Poder Legislativo, de deputados federais, de senadores, para poder a gente fazer isso tudo através de um processo de articulação, de indicação. Então, tem como fazer o que eu falei. Eu consigo, sim, articular para trazer verbas federais para construir creches na 26 de setembro. O que eu falei é que, sozinho, eu não consigo fazer tudo. Mas eu não estou sozinho. Eu estou com um time. O cara mais sabe conhecer. Falava que uma andorinha só não faz verão, meu Nunca. jovem. Nunca. Celso, tem mais uma coisa? Fala sobre o projeto em Sobradinho, minha amiga Michela, né? Um abraço para Michela. E aí, Sobradinho? Olha, eu fiquei surpreso de conhecer pessoas maravilhosas dentro de Sobradinho, que têm projetos sociais incríveis. E aí eu vou citar o Rogerinho Social, ele tem um projeto de esporte maravilhoso e, infelizmente, não é visto e acatado pelos políticos. E eu fiz um compromisso, inclusive, com ele e com outros do terceiro setor ali que tem projetos fantásticos. Só para um adendo, só para quem não conhece, quando ele fala terceiro setor, está falando das ONGs, tá? Isso. São entidades que são criadas pela sociedade e que fazem um trabalho social e ajudam o Estado a crescer. E o terceiro setor, ele ficou meio banalizado, porque realmente, infelizmente, tem muito estelionatário que usa essas ONGs de forma inapropriada e acaba não ajudando as pessoas. Só que me surpreendeu, porque tem muito mais gente boa do que ruim. Para mim, o bem sempre vence. Vence, é verdade. E assim, eu fiquei feliz de ter essa surpresa positiva. Então, lá dentro, eu vou dar um exemplo. O terceiro setor dentro de Sobradinho, ele é fantástico. Ele tem muita gente com muito boa intenção, com muito bons projetos. E eu vou dar o exemplo do Rogerinho Social, que é um cara que movimenta um monte de criança, um monte de jovens com futebol. E, cara, ele precisa de tão pouco para poder fazer esse projeto dele prosperar. Dali já surgiram craques, surgiram jogadores fantásticos. Ele consegue exportar jogador aqui do DF para todo mundo que vai para a Europa. Então, a gente tem em Sobradinho uma força do terceiro setor extraordinária. Além disso, a gente tem outras prioridades lá também do ponto de vista de infraestrutura, da parte da engenharia, que a gente tem uma necessidade muito grande lá. Show de bola, ó. Quem tá aí já se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que essa Samambaia em Pauta. Já convido você a ver os outros vídeos também, tá? Tem muita coisa bacana aqui. E já convido você também lá, depois seguir Thiago, o comunicador, tem muito conteúdo bacana, desenvolve um projeto na rádio comunitária aqui da cidade, na Ativa FM, esteve lá. Mandar um abraço pra todo mundo lá da Ativa FM. Tem mais uma coisa aí, Celso, da galera aí? Família grande, Caiafas. Caiafada presente aí sempre, isso é bom. Se é a turma que acredita no nosso projeto, eu fico muito feliz. E dá energia, dá força pra gente continuar trabalhando. Ricardo, e questão as administrações regionais, né? Tem sempre essa promessa que quem vai escolher o administrador da cidade satélite é a própria população. Nunca se faz valer isso. O que você pensa disso? Se tem alguma bandeira nessa questão aí? Eu entendo que a gente tem que adotar critérios técnicos e objetivos para poder a gente escolher esses administradores. Os critérios políticos são importantes porque isso traz afinidade, traz uma questão de ideologia. E os critérios técnicos objetivos, eles são experiências profissionais que aquele cara vai ter para poder desempenhar o papel dele. E a participação da sociedade civil nisso é fundamental. Então, entendo sim que tem que ter um envolvimento e que as administrações elas não sejam peças de manobra ou de troca de favores políticos, né? Não acho que isso é bom para ninguém. Beleza, isso aí, nosso pré-candidato Ricardo Caiafa, já se compartilha, comenta aí e vamos que vamos aqui. Outra coisa importante, você pensa em alguma política, cara, para a gente combater
Esse aumento da violência doméstica, cara? Eu acho que assim, a lei, as punições, o nosso processo penal, o nosso Código Penal e o processo penal, eles têm que ser cada vez mais severos em relação às pessoas que são contra a boa condução da sociedade, né? Quando o nosso presidente da República defende a castração química para um estuprador, e você vê um caso como esse anestesista que aconteceu agora, você entende que você aumentar a punição para um indivíduo como esse faz todo sentido. Então, acho que a violência doméstica ela vai ser combatida com um rigor maior do nosso Código Penal e do processo penal. E é isso que gera as balizas da sociedade, né? Então, tem que ser punido. E tem que ser severamente punido, que o cara é inevitável que ele vai ficar com mais medo de cometer alguma injustiça. Acho que a gente teve grandes avanços até nos últimos anos sobre isso. A gente tem hoje uma percepção que o meio jurídico ele entende de uma forma mais severa punições contra agressores domésticos, né? Mas ainda tem espaço para melhorar mais. E eu vou o seguinte, quem é a maior vítima das agressões domésticas? As mulheres. Por isso que eu acho que toda mulher tem que ser armada, tem que estar armada, tem que tirar teu porte de arma de fogo, que é a única alternativa que a mulher tem para poder se igualar com a força de um homem. Então, a mulher armada... Eu já não penso assim, eu penso em acho que a mulher primeiro tem que ter uma educação emocional para escolher melhor os seus parceiros, entendeu? Isso porque seria depois o ideal, escolhe a né? pessoa ruim, é lógico que isso não justifica, mas por isso que eu falo que a prevenção é a educação, porque se você tem ali uma mulher emocionalmente equilibrada, que ela está inserida no mercado de trabalho, não precisa daquele homem para ter os seus proventos de sua grana, né? E ela também identificar dentro dessa relação as questões que tem o abuso psicológico, tem várias questões que arrodeiam isso aí, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Não dando arma para a mulher, porque, pô, se ela escolheu errado, isso é consequência, né? E aí é meu ponto de vista, né? Mas quando o filtro falhar, o 38 resolve. E aí, se ela tiver enganado e matar a bala no cara enganado, né? Tá com raiva ali. Se ele for um agressor e estiver ameaçando a vida dela, ela tem o direito de usar. Sabe o que eu penso, Ricardo, essa questão? É o seguinte, se você não tem arma, você vai pensar duas vezes. Se você tem arma, você vai fazer no ato. Pelo menos é meu ponto de vista, né? Porque acontece, a gente tem essa questão, talvez não ter o controle emocional. Então, imagina, eu tô nervoso aqui, para você, hoje, infelizmente, a gente vê cada dia mais passar os síndicos sendo agredidos, sabe que não tem controle emocional. Você imagina o cara tá com a arma ali e achar que o síndico tá roubando, vou matar ele. Se o cara é capaz de dar um soco no cara, ele é capaz de dar um tiro também. Talvez ele não faça porque não tem arma. Por isso que eu defendo a liberdade de quem se achar preparado, cumprir critérios objetivos e ter o teu porte de arma. Quem achar que não tem preparo emocional para isso, ele não vai comprar. Mas o achar é muito pouco, não? É simples, ele vai cumprir critérios objetivos. Se ele entender que aquele é o melhor caminho, ele tem que ser livre para escolher, entendo isso. E se ele achar que eu não sou preparado, porque se eu for numa reunião de condomínio, eu vou matar o síndico, ele não vai ter uma arma de fogo. Então, é a liberdade que ele tem de entender qual é o limite dele. Entendo isso. Eu queria ter mais tempo para poder conversar sobre essas questões. Eu acho legal pra esse caramba. Esse assunto é bom. Porque assim, eu acho que a ideia é fazer as pessoas pensarem. Inclusive, eu convido vocês lá. Nós temos a playlist Força Ativa da Mulher, que é um quadro voltado ao combate ao feminicídio. E aí eu converso com pessoas, psicólogos, terapeutas, pessoas que já sofreram agressão, para a gente entender a raiz disso. Por isso, quando eu falo na questão da educação, se você tem ali um jovem homem ou mulher que está equilibrado com essas emoções, ele vai tomar decisões melhores para o futuro dele. Não, eu acho que esse é o ideal, sim. Então, por isso que eu insisto vocês. Essa é a prioridade. Olha, o Ricardo pega dos 8 milhões que ele vai ter, constrói uma escola, o outro pega 200 milhões e constrói outra escola, e a gente vai melhorar o país. Vamos que vamos. Isso aí, ó. Vote em mim. Qual é a próxima eleição? 2030, né? 2026. 2026. Volta aqui, Tiagão, aqui. Ou senão no Giovanni. Vai ser crime eleitoral. Você está pedindo voto antecipado, viu? Você vai ter problema. Ixi, aí, ó. O cara já virou política, tá querendo me ferrar já, velho. Não, tô te alertando, porque eu tô de orelha em pé aqui, que a justiça eleitoral é terrível. Isso aqui é só um bate-papo, tá, gente? Isso aqui é só um bate-papo. Celso, tem mais alguma pergunta da galera aí, dos caiafas? Não?
Eu gosto do Santos porque ele é um cara direto. Não. No meio tempo. Não, acabou, tem. pronto. Daqui a pouco eu boto, ele tá acabando, né? Outra questão Tchau, também. Caiafa. Ô, Ricardo, tu é um cara bacana, gostei de você. Vamos lá. Outra coisa importante que eu vejo poucas pessoas falar, e eu acho que você devia ter um olhar mais carinhoso para a terceira idade. Que, querendo ou não, daqui a poucos anos, um terço da população vai ser idosos, né? O que você pensa desse pessoal da terceira idade? Já mandar um abraço para todos os idosos do nosso país. Temos que valorizar nossos idosos, tá, pessoal? Um país, uma nação que não valoriza seus ancestrais, não tem futuro. Ali que está a raiz da cultura, ali está a educação, está tudo isso aí, a base familiar. O que você pensa para essa galera da terceira idade aí? Dentro da esfera que o Estado pode prover, e a gente está falando, vamos falar de uma realidade do Distrito Federal. A maior necessidade de um idoso é um sistema de saúde público que funcione. Porque ele, probabilisticamente, vai ser o cidadão que vai precisar mais dele. Então, o mínimo de dignidade e decência que um idoso tem que ter é um sistema de saúde que vai atender ele e ele não vai morrer numa fila. Então, o sistema de saúde é prioridade, sem dúvida nenhuma. Melhor de pensar em políticas de educar esse cara a não chegar no sistema de saúde, não ficar doente, vamos dizer assim? Rapaz, ensinar o cara a não ficar doente é mais difícil. Será? Eu acho que tem situações, circunstâncias que uma pessoa hoje que tem alguma doença crônica, a minha família tem um instituto, o Instituto Caiafa, e a gente tem um trabalho muito interessante, que até dentro desse tema atende muito à terceira idade, que é um trabalho de prevenção ao pé diabético. A diabetes é uma doença que é a maior causa de amputação do mundo. E a gente tem uma mutilação humana aqui no país por conta da diabetes. As pessoas não sabem, não cuidam. Então, é uma doença que a gente não tem como evitar que a pessoa tenha. A gente tem como fazer uma prevenção para diminuir o número de casos. Mas depois que a pessoa tem, ela tem que ter um sistema de saúde que vai atender ela. E, além disso, políticas públicas para poder manter a ocupação desses idosos que muitas vezes estão aposentados, e aí inclui atividades esportivas, atividades de lazer, são importantes, sim. Eu acho que a gente também tem muito a melhorar. Existe alguma coisa, é até melhor o que se tem hoje para o idoso do que para o jovem, e inclusive o terceiro setor é fantástico em relação a isso, mas tem muita coisa assim que a gente pode fazer dentro da área do lazer, dentro da área do esporte, que aí ajuda indiretamente também a saúde pública deles, né, com atividade esportiva. E você, então, que é jovem, cuida da sua saúde para não ficar um idoso aí, sem doente, tá? Igual eu sou gordinho, tem que comer menos açúcar, pô. Não é não? É verdade. Ele aqui já é malhadão aí, o cara tá vendo a fita aí, né? A diabetes ela é uma doença muito séria e é fundamental ali que acho que o Estado tinha que ter tem que ter um trabalho melhor. Teve um senador que recentemente agora instituiu um programa de política pública específica no âmbito do governo federal, mas eu acho que a gente aqui no GDF consegue fazer alguma coisa para poder a gente melhorar a situação da terceira idade, que é a hora que a partir dos 50, 60 anos que a pessoa começa a ter as consequências da diabetes, e a gente evitar isso preventivamente lá atrás e tratar um pouco melhor, porque é um assunto muito sério. A diabetes é uma doença perigosíssima. Beleza. Por que você botou Flamengo, Celso? Aqui não é programa de esporte não, cara. Por que você botou Flamengo aí? Tem alguma pergunta sobre o Flamengo? Sou flamenguista. Tava todo feliz ontem lá, né? Fui lá no estádio, participei e fizemos uma goleada aí. O Dorival Júnior encaixou o time do Flamengo, né? Dorimestre. As pessoas quando querem, né? Acho que o técnico não influencia em nada, mas tudo incrível. Bem. Incrível, o Flamengo, o ser humano, rapaz. quando quer, faz, né? Quando não quer também, derruba mesmo. Você precisa ver. Estamos na reta final do nosso bate-papo, Ricardo. Muito bacana, legal. Cara, fica à vontade aí, vende seu peixe e fala para nossa comunidade, nossa audiência aí, Samambaia, e quem está chegando também, fica à vontade, foi um prazer. Vende seu peixe, fica à vontade aí. Especialmente aí a turma da Samambaia, eu estou aqui toda semana. Amanhã estaremos aqui também, no período da tarde, vamos caminhar pelo comércio, conversar com a população, passar o nosso trabalho, o nosso projeto. E eu me coloquei à disposição do Distrito Federal com a melhor das intenções, com a boa vontade, querendo trabalhar, e acho sim que a gente precisa renovar dentro da política, e contem comigo,
Convido vocês a seguir meu Instagram, Ricardo Caiafa, tudo junto. E lá a gente está mostrando o nosso trabalho, a gente está postando diariamente os nossos conteúdos, o que a gente defende, o que a gente acredita. E conto com vocês lá participando junto com a gente. Show de bola. Ricardo, foi um prazer, cara. Bom sucesso para ti. Você que tá aí, pessoal, pense, reflita. Não participar é dar a oportunidade para o outro fazer o que você quer que seja feito. E por mais que você queira que as coisas mudem, você tem que participar dessa mudança. Não tem outro jeito se não participar. Então, se chegar um político na sua casa, pergunta como ele vai fazer, por que ele vai fazer. Né? Tem um enxurrado de gente querendo virar político aí. Eis a questão, mas a escolha sociais, é sua. Dá um Google no nome dele, vê se ele tem processo, vê se ele tem problema, vê se ele já esteve envolvido com alguma coisa que implique na honestidade do nome dele. Isso é fundamental. Essa ferramenta todas as pessoas têm que usar e convido vocês a acreditar na política. Nós temos, sim, condições de melhorar nosso país, melhorar o nosso Distrito Federal. Nós temos bons políticos e é o caminho que nós temos. E contem com o Ricardo Caiafa e a nossa equipe para isso. Show de bola. Galera, brigadão. Até semana que vem. Valeu. Fui!